Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será a aula de História. Então podem pegar o livro de vocês, o estojo, procurar um local tranquilo e vamos começar. Nós vamos continuar o capítulo 3, ok? Então fizemos até a metade e hoje nós vamos terminar o capítulo 3. Nós vamos começar a falar continuar falando sobre comércio e expansão de fronteiras. Livro de História, páginas 55 a 59, ok? Vamos lá. Comércio, vamos recapitular. Nós já estudamos, que antigamente o comércio eram feitos através de trocas. As aldeias produziam uma quantidade muito grande de alimentos ou criações de animais e eles trocavam esses alimentos ou animais. O que eles tinham de excedentes, o que sobrava nessa plantação, eles iam em outra aldeia ou outro agricultor e trocavam o que estava sobrando. Então eram os excedentes, o que estava sobrando era trocado. Então assim começou o comércio nas aldeias das cidades. Entenderam? Então recapitulamos essa parte. Agora nós vamos falar sobre os fenícios, que foi um povo que ficava localizado onde hoje em dia é o Líbano. Então eles ficavam ali naquela faixa, naquele território do Líbano. Como eles ficaram conhecidos? Eles ficaram conhecidos porque eles ficavam numa faixa de terra estreita, que na frente tinha o oceano, que era banhado pelo oceano, e atrás só tinham montanhas. Não tinham como eles terem muitas plantações. O que eles pensaram? Começaram a trabalhar com barcos, começaram a ter navios e esses barcos começaram a fazer um comércio exterior. Eles importavam e exportavam. Eles ficaram famosos por serem o dono do mar. Então eles ficaram conhecidos assim. Eles produziam esses barcos e ficavam viajando. E eles não trabalhavam muito com a agricultura, eles eram conhecidos através dos seus artesanatos. Então eles ficaram ricos através do artesanato. Pode passar. Então, crianças, os fenícios ficaram conhecidos como o povo do mar. Tem até uma imagem aqui, dos barcos, que eles investiam muito nesses barcos, na navegação. Como eles não trabalhavam com agricultura, eles começaram a fazer esse comércio através do barco, era marítimo. Então era através do artesanato, entenderam? Pode passar. Agora nós vamos falar sobre o feudo. Feudo eram civilizações, que eles ficavam isolados e produziam tudo o que eles consumiam, quase tudo. Vocês podem observar aqui, ó. Tem o castelo, o reino, tem água que eles precisam, as plantações, criações de animais, e dentro desse feudo existia o comércio, que também era feito através de trocas. Com o tempo, eles começaram a criar as moedas, vocês também vão aprender sobre isso, ok? Então aqui é um feudo, vocês podem ver que eles tinham praticamente tudo que eles necessitavam, era tudo feito aqui. Eles realizavam esse comércio, essa troca, tudo dentro do feudo, nesse espaço, nesses territórios que eram isolados um do outro. Comércio. Então a gente começa a observar com grandes plantações, com as técnicas agrícolas, irrigação. O comércio cresceu muito, as plantações, a criação de animais, houve uma evolução. Com isso, as cidades foram crescendo de uma maneira muito rápida e a população também. Nós estudamos isso também na última aula. Eu coloquei aqui, com esses excedentes, que nós já sabemos é o que sobrava, passaram a ser comprados e vendidos. Então as pessoas, os agricultores, eles começaram a frequentar feiras e começaram a comprar e a vender o que sobrava, os excedidos. Eles ficavam comprando e vendendo. Tudo que sobrava nessa plantação, alguns de milho, de arroz, eles iam e vendiam e compravam o que estava faltando. Com isso, as cidades começaram a ter uma moeda. Dentro dessas civilizações existia uma moeda, que era, eles cunhavam as moedas. O que era cunhar uma moeda? Vocês podem observar que nas nossas moedas tem um alto relevo, tem um relevo. Eles faziam isso também na moeda deles para eles identificarem essa moeda. Então isso também era feito aqui. Só que, como eles pensaram, dentro de um reino existia uma determinada moeda. Como que eu iria comprar essa moeda se ela era comprar o alimento que eu necessitava de outro reino, de outro feudo, se eu tinha uma moeda específica para o meu feudo, para a minha civilização. Então eles começaram também a criar, começaram a produzir
moedas e cunhavam com outros relevos. Vocês entenderam? Existia uma moeda que era feita somente para um determinado povo, e quando eles iam comprar de outros povos, eles tinham uma moeda específica para comprar desses povos. Era uma moeda que poderia circular em outros locais. Então aqui eu já expliquei para vocês como isso era feito. Esse comércio, essa troca, que a partir de um momento foi uma troca entre alimentos e depois começou uma troca, né? Eles compravam e vendiam e existia uma moeda, um dinheiro que tinha um determinado valor. Vocês entenderam? Cada povo tinha sua moeda, que ela circulava dentro do seu povo. Para comprar de outros lugares existia uma outra moeda, que era cunhada também e tinha um relevo específico. Pode passar. Aqui eu falei para vocês novamente, né, que acabei de falar para vocês, para facilitar a troca, eles também tinham um local, que era uma feira, onde as pessoas iam ali comprar e vender, montavam barracas, vocês já conhecem, né? Nós temos hoje em dia também feiras, aqui no Rio de Janeiro, em outros locais, então era feito também dessa maneira, só que dentro dessa feira era vendido de tudo, alimentos, objetos, especiarias. O que são especiarias? Pimenta, cravo, gengibre, eram alimentos, né, que eram muito caros e eram vendidos nessas feiras. As pessoas iam lá e compravam. Aqui eu coloquei até para vocês uma imagem de uma feira, vocês podem observar os vestimentos, né, o que estava sendo vendido, a quantidade de pessoas, o ambiente, as construções, de acordo com essa época. Pode passar. Com isso, como eu contei para vocês, os fenícios, né, que eles começaram essas rotas marítimas, o comércio marítimo começou a circular pelo mundo, porque, né, o que nós mais temos no nosso planeta, né, são oceanos. E eles começaram a circular em vários locais. Aqui tem principais rotas comerciais. Vocês vão ver de acordo com a legenda e como era feito esses comércios. Eles transitavam pelo mundo, né, vendendo e enriquecendo com esse comércio marítimo. Foi através dos fenícios começaram, eles foram pioneiros no comércio marítimo. Eles construíram barcos, eles se preparavam para fazer essas viagens que eram longas. Pode passar. Agora, quarto ano, vocês vão realizar as atividades. Relacione os motivos que levaram à expansão das cidades há mais de 4.000 anos. Então, nós sabemos que como as cidades começaram a expandir através do comércio. A agricultura trouxe isso. As cidades começaram a se expandir com o comércio e a agricultura, porque eles começaram a produzir muito alimentos, criações de animais e começaram a crescer, a população começou a aumentar. Então, vocês vão responder aqui. 2. De que modo o comércio contribuiu para esse crescimento das cidades? Acabei de falar também para vocês. Lembrando que no início o comércio ele era feito através de troca dos excedentes. O que sobrava, ele era trocado. Depois começou a ser comprado e vendido, que teve a moeda. Ok? 3. Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Vocês vão observar as imagens, o que eles estão fazendo, quais são as atividades econômicas representadas em cada imagem. Vou explicar para vocês. Antigamente, com a agricultura, com a criação de animais e com os excedentes, as pessoas começaram a ter tempo para ter outras profissões. Porque como estava sobrando os alimentos, eles não precisavam ficar tão preocupados com a agricultura, com a criação de animais. Então começaram a surgir outras profissões, porque as pessoas começaram a ter tempo a se dedicar para fazer outras atividades. Então vocês podem ver aqui que começaram a surgir outras profissões. Quais são essas profissões? Vocês entenderam? B. De que maneira essas formas de trabalho se relacionam com a expansão das primeiras cidades? Então aqui são duas profissões que fazem parte da evolução que as cidades começaram a crescer. O que eles acrescentaram para as cidades crescerem? O que vocês acham? Qual foi a ajuda que eles acrescentaram nessas cidades? Pode passar. 4. Vocês vão observar aqui, tem uma imagem de um local muito importante na cidade da Turquia e um mapa de Istambul. Vocês vão relacionar e vão responder a letra A. Escreva uma frase sobre a relação entre a quantidade de pessoas e a variedade de produtos oferecidos para o desenvolvimento do comércio. Então, vocês vão relacionar. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre as rotas marítimas? Como era importante, né, que as especiarias
como se tudo aumentou o comércio. Então, vocês vão observar o que essa imagem tem relacionada com essa imagem do mapa. B. Observe o mapa com a localização de Istambul. Você considera que ela facilita o comércio? Por quê? Mesma coisa que eu vou falar para vocês. Vocês lembram que os fenícios eles ficavam localizados hoje em dia, no local que hoje em dia é o Líbano, e que naquele local eles não conseguiam ter uma agricultura e viver disso. Então eles pensaram que com o comércio marítimo, porque eles tinham acesso ao mar o tempo todo, que ia ser uma maneira mais fácil deles enriquecerem. Praticamente a mesma coisa vocês vão relacionar. O que vocês acham que aqui nesse local, no Istambul, vai acrescentar para o comércio? O que isso significa? Vocês vão responder aqui. O que facilita o comércio para eles? Vocês entenderam? Então, quarto ano, nós terminamos o conteúdo aqui. Essa é a segunda parte. Façam com calma, com atenção. Se for necessário, assista o vídeo anterior para vocês também responderem essas perguntas, porque é a continuação. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a tia Tabata. A próxima aula será a aula de ciências, ok? Um beijo e até a próxima aula, quarto ano.